em nome do Observatório, em nome da FEA, daqui de Ribeirão, da USP, queria dar as boas-vindas e dizer que é um prazer estar nesse ambiente de crescimento, de conhecimento. Bom dia para a gente e bom trabalho. Obrigado, tá? E, novamente, mais uma vez, desculpem o ocorrido aí, o atraso. Bom, então, sem mais delongas também, eu vou apenas dar meu bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Eu espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar, dando continuidade, então, aos seminários multidisciplinares online, né? Hoje vamos falar sobre Member Rights and the Entrenchment in Credit Cooperatives. Um seminário mais específico sobre as cooperativas de crédito, né? O apresentador vai ser o Bruno Canassi, que já está aqui doido para começar, e os debatedores, a professora doutora Valéria Bressan e o doutor Romeu Eugênio Lima, tá? Que eu ainda não vejo presente, mas está entrando. Bom, Bruno, desejo a você aí, então, tranquilidade e boa apresentação, e que todos estejam bem aí nos seus caminhos, né? Após, eu vou coletando, então, as questões pelas perguntas, pelo que estão escrevendo aqui, que eles estiverem escrevendo aqui. E então, após a fala dos debatedores, eu retorno as questões ou abro a palavra para os senhores, ok? Então, muito obrigado pela presença de todos e bom seminário. Bruno, a palavra está contigo. Obrigado, Alessandro. Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês me avisam se está aparecendo tudo certinho. Enquanto isso, eu já vou contextualizando de onde vem esse trabalho aqui, que ele nasceu da minha dissertação de mestrado, aqui na FEA, junto com o professor Marcelo Santos Palharusso e o professor Davi. Então, provavelmente, esse tema aqui não é novo, esse trabalho aqui, a ideia dele não é novo. Por exemplo, a professora Valéria fez parte da minha banca, eu vi que o professor Vilmar e a professora Marta também estão presentes, eles conhecem esse trabalho. Mas esse trabalho, ele mudou muito desde então. Essa aqui já é a quarta versão dele. Vamos considerar que a primeira versão foi a que eu apresentei como dissertação, depois teve a revisão em cima dos comentários da banca e outros comentários, foi apresentado em congresso, depois nós mandamos a terceira versão, que foi até que eu compartilhei com você, Alessandro, com a professora, e com o Romeu, foi uma que nós mandamos para uma revista de fora do país, uma revista bacana. E ainda bem que eles gostaram do tema, eles gostaram do tópico aqui que a gente está tratando. E eles gostaram tanto que eles retornaram umas 10 páginas de comentário e pedidos de revisão, que foi muito útil. E esse ano inteiro a gente está trabalhando com essa revisão, então mexeu muito mesmo. Tanto que a gente começou com uma ideia simples de responder se fortalecer um gestor e proteger um gestor de uma cooperativa de crédito é bom ou ruim para a cooperativa. E a gente começou a indicar para essa questão do direito do membro, que aqui o nome está em inglês, mas estou apresentando em português, os slides também estão em português, que mesmo os resultados, desde a primeira versão, já me indicavam e foi sendo construído nessa direção. E esse trabalho aqui, essa apresentação eu montei no sentido de contextualizar bem o que é direito residual de controle, que é a base desse trabalho e que vai dar origem ao entrincheiramento lá na frente. Tanto que eu até estava conversando com o Davi antes de todo mundo entrar, que eu estou com uma preocupação que talvez eu alongue um pouco essa parte, porque eu quero que quando eu entrar no artigo, ele só uma consequência, quando eu apresentar resultados, vocês vão olhar e vão falar, era óbvio, se eu conseguir chegar, e vocês falarem que é óbvio, então eu fui bem sucedido nessa primeira parte. E por quê? Porque esse conceito de direito residual de controle, ele nasce muito específico para a integração entre empresas, para a incorporação, fusão, e como que ele vai ligar para o entrincheiramento, que é uma questão extrema de governança corporativa, e é essa a ideia que eu pretendo resolver com esses dois primeiros tópicos, conceitos de direitos residuais de controle e direitos residuais de controle e governança corporativa. Aqui, só para
apresentar mais ou menos o esquema que eu fiz no slide. Quando tiver no título do slide uma marquinha tipo 1 aí embaixo, a referência, porque essa parte eu estou seguindo essa referência. No caso, o Gibbons 2005 foi meu guia para o que eu falei de direito visual de controle. Às vezes, eu não vou colocar qual referência, qual artigo, qual trabalho, que é o caso, por exemplo, aí do Grossman, Hart e Moore, que eu coloquei no final como referências. Não sei se vai ser compartilhado com todo mundo esses slides, mas no pior dos casos, só mandar um e-mail para mim que eu compartilho depois. Mas, enfim, eu falei que ele nasceu de ideia de incorporação e fusão entre empresas. E por que ele nasceu? Porque até o momento que a teoria nasceu, em 86, no artigo do Grossman e do Hart, pensava-se que uma empresa ia atrás de comprar outra, de fazer uma fusão, uma incorporação, subir ou descer na cadeia produtiva, ou então incorporar outra similar para aumentar o market share. Se essa empresa que fizesse essa incorporação, ela sentisse que ela estivesse sendo explorada contratualmente por uma outra. Então, o que seria essa exploração? Como os contratos são incompletos, por exemplo, você vai atrás de um fornecedor e esse fornecedor percebe que o contrato está incompleto e ele consegue puxar a sardinha para o lado dele. Mas isso era uma teoria falha, apesar de não ser de qualquer um. Um pesquisador que citava essa teoria, que desenvolveu essa teoria, era o Williamson, mas ele mesmo admitia a limitação, e a limitação era exatamente no sentido de que nem toda essa expropriação, chamada de hold-up, ela levava a uma integração. E o que o Grossman, Hart e o Moore, eles desenvolveram? Eles desenvolveram uma teoria que, na verdade, ao invés de ser essa expropriação, o que levava uma empresa a querer fazer uma integração era a busca pelo direito residual de controle sobre os ativos dessa outra empresa. E o que seria esse direito residual de controle? Seria a possibilidade de tomar decisões não especificadas em contrato sobre esses ativos não humanos. Isso fica bem específico a partir do desenvolvimento da teoria. E que essa possibilidade de tomar decisões não especificadas em contrato que definem quem são os proprietários de uma firma, de um ativo, de uma firma, no caso, uma propriedade compartilhada. Aqui dando um exemplo simples, que o próprio Hart dá, ele usou, por exemplo, quando ele recebeu o prêmio Nobel, esse exemplo. Ele dá um exemplo de uma usina termoelétrica e uma mina de carvão, que ficam na mesma cidade. Vamos supor que tanto a usina quanto a mina tenham um único proprietário e ele seja o gestor também. E essa usina precisa de um carvão da mina para ela fazer suas operações, gerar energia elétrica. Então, ela fecha um contrato de fornecimento com a mina, mas ela não consegue especificar a qualidade desse carvão que ela precisa receber. Não é tão simples assim especificar esse contrato. E todo mundo sabe, eu imagino, que contratos sempre vão ser incompletos. No princípio, a mina acaba entregando um carvão de boa qualidade para a usina, mas com o passar do tempo, ela percebe que ela consegue obter mais lucro dessa transação se ela entregar um carvão pior. Ela consegue reduzir seus custos e entregar um carvão pior. E essa diferença entre essa perda que a usina tem, que seria a expropriação, ela ocorre exatamente porque quem detém os direitos sobre os ativos que produzem o carvão mineral para ser entregue para a mina é a mina. Então, ela toma as decisões não especificadas em contrato, ela pode explorar essa incompletude de contrato. E pela teoria de HM, de Grossman, Hart e Moore, a usina vai buscar assumir os direitos residuais de controle a partir de uma incorporação, aqui no caso na cadeia, para cima, não para baixo, comprando a mina, porque daí ela passa a tomar as decisões em cima dessa produção, dos ativos que produzem o carvão, e ela pode determinar o nível de qualidade do carvão que ela precisa. Então, pela ideia dos autores, quem detém o direito residual de controle consegue mitigar esse hold-up, no caso, o proprietário. Uma das principais contribuições é assumir que uma integração tem benefício e custo. E aqui eu estou falando de integração ainda porque estou no princípio da teoria, que, como eu falei, é baseada em integração entre firmas. E por que isso foi genial? Porque se só pensar pelo lado do benefício, só deveria haver integração. E por que muitas vezes você consegue enxergar hold-ups em relações contratuais que não viram integrações? Porque existem custos nesse processo também. Usando o exemplo da mina, não necessariamente comprar essa mina vai gerar benefícios para a usina,
Por quê? Porque ela não tem expertise nenhuma em mineração, em tese, né? Vamos considerar um exemplo, vamos simplificar o exemplo. E o que acontece? Você vai lá, compra a mina, e daí? Você vai saber extrair direito? Em tese, você pode tomar decisões, mas sabe se as decisões que você está tomando são boas, vão melhorar a sua situação? Então, no caso, eles apontavam que muitas vezes é melhor aceitar um pouco de hold-up, mas deixar um contrato com um fornecedor, usando o exemplo do fornecedor de carvão, do que vai saber melhor o que fazer com esses ativos, tomar decisões sobre esses ativos, mesmo que ele use um pouco em benefício próprio, essa incompletude de contrato, isso vai ser bom para os dois. E então, eu estou apontando para o caso de integração, que é o caso de 86, mas depois essa teoria começou a se flexibilizar, ela virou uma teoria sobre propriedade de qualquer ativo, não importa se está tendo integração ou não. Você compra um ativo desde uma borracha até um lápis ou até uma multinacional, e você vai ser proprietário porque você pode tomar decisões não especificadas em contrato, e essas decisões envolvem o uso, né, que é você receber os benefícios dessa propriedade, e também o acesso a esse ativo. Então, você é dono de um carro, você tem um filho, você pode emprestar esse carro para o seu filho. Da mesma forma que, puxando para uma organização econômica, você é dono de um ativo produtivo e você pode contratar alguém para tomar decisões para você. Mas o fato de você poder contratar e poder também demitir é o que é um direito residual de controle seu. Aqui, puxando um pouco para... Bruno. Oi. O Davi está pedindo para te perguntar aqui o que seria um hold-up, que você explicasse um pouquinho mais sobre hold-up. Ah, sim, claro. O problema do hold-up nasce quando há um contrato entre duas partes e elas podem colaborar. O termo é cooperar, mas o sentido teria dos jogos, e seria bom para os dois se eles cooperassem. Só que uma das partes vai escolher não cooperar porque ela teme que a outra detenha muito poder nessa relação. Então, ela acaba puxando a sardinha para o seu lado, usando o termo que eu usei, puxar a sardinha para o seu lado, e acaba obtendo mais benefícios do que a outra parte nessa relação. E, em tese, a partir do momento que a parte que está sendo prejudicada assume o direito residual de controle, ela passa a ter essa vantagem na relação contratual. Tá certo? Tudo certo? Posso seguir em frente? Pode seguir, por favor. Então, como eu estava falando, a teoria ela começou a se desenvolver. Ela deixou de ser um caso específico de integração, passou a ser qualquer tipo de propriedade sobre ativo, e aí que começa a puxar para estruturas organizacionais mesmo. Porque você pode contratar, você pode repassar, mas você tem a decisão final, você tem a palavra final sobre o uso desse ativo, quem vai ter acesso. Por exemplo, e não só isso, teve teoria, tudo é possível, que você imaginar, foi inspirada por essa teoria de direitos residuais de controle. Por exemplo, tem sobre estrutura de capital, se vai captar capital com terceiros ou vai aumentar o capital próprio. Mas aqui, puxando para a governança, direcionando para o lado da governança, eu acho que os principais trabalhos inspirados por essa teoria são esses de autoridade. Porque, como eu falei, que estava no slide anterior, o direito residual de controle permite decisões sobre ativos não humanos. E esses trabalhos de autoridade permitem decisões sobre capital humano. Quem tem a palavra final nas decisões entre humanos. E começando com a Guillaume e Tirole, de 97, que eles partiram da ideia do Fromm e do Jensen, que lá o artigo de separação entre propriedade e controle, que você tem os passos gerenciais e os passos de controle. E o primeiro passo é propor um projeto, que é um passo gerencial, e o segundo passo é a ratificação, porque você vai levar para alguém que detém o controle que vai aprovar ou não. E eles usam essa ideia de integração, de você ter a palavra final para apontar quando que é bom você concentrar em um único indivíduo, um único tomador de decisão, esses dois passos ou não, que é o caso da autoridade formal e real. Sendo a real quando você concentra, por exemplo, o gestor propõe o projeto e ele mesmo ratifica.
E mais importante até, já dando um passo um pouquinho mais para frente, que logo eu vou voltar, seria esse artigo do Baker, de 99, Baker, Gibbons e Murphy, que ele define a autoridade formal e informal. E por que é importante? Porque ele fala que a autoridade formal garante ao proprietário de uma organização a possibilidade de escolher, demitir, desenhar e propor contrato aos gestores. E por quê? Porque esses são os direitos residuais desses proprietários, mesmo que indiretamente. Não vai ser um acionista, pensando numa empresa de estado de bolsa de valores, que vai escolher diretamente o CEO, mas ele vai escolher os diretores, o conselho de administração que vai escolher esse CEO. O problema, limitações sobre a teoria pura do GHM, e que os próprios autores reconhecem, é que eles partem do pressuposto que, quando há uma relação contratual, as duas partes, inclusive aqui eu coloquei GHM, mas também isso na teoria de autoridade do Aghion et Rolle é citado, pois eu precisaria completar esse slide, que a limitação é que eles partem do pressuposto que as duas partes envolvidas num contrato, seja no contrato, por exemplo, da usina de fornecimento, ou aqui, num contrato de contratar um gestor para a sua empresa, as duas partes conseguem antecipar qual seria o resultado ideal, vamos dizer assim, desse contrato. E que qualquer ganho ou perda em relação a essa situação ideal, pós-contratual, vai ser resolvido a partir de barganha. E aí entra um problema sério, porque eles assumem simetria informacional, que todo mundo sabe o que o outro está fazendo. E isso por que é um problema? Porque não existe simetria informacional. Tem muita margem para as pessoas tomarem decisões ocultas. Seria risco moral, no caso, porque é pós-contratual. Então, o que acontece? No caso de uma empresa que buscou integrar, no caso que você contrata um gestor, você resolve até um problema do hold-up, mas você cria um problema interno. No exemplo da usina e da mina de carvão, qual que seria esse problema interno? Você vai lá, você comprou a mina de carvão e você tinha um proprietário gestor que deixa de ser proprietário. Mas você vai fazer o que com esse proprietário? Você não, a não ser que você assuma essa gestão, que é improvável, considerando que você não tem expertise em mineração, você vai precisar contratar alguém que tenha. Você vai manter esse antigo gestor, que agora não é mais proprietário, ou você vai mandar ele embora e vai contratar um novo gestor, que liga com a teoria do Baker, de que o proprietário é quem pode tomar decisões como escolher quem vai gerir e demitir essa pessoa. Então, você, a partir do momento que você, vamos supor que você vai manter o antigo gestor porque ele é a pessoa que mais entende de mineração naquela área, você assume que, mesmo que você esteja assumindo um contrato em que há muita margem para ele tomar decisões de benefício próprio, que é o problema interno, que eu vou chamar de teoria da agência, eu não, né? Esse é o nome, teoria da agência, o problema de agência. Mesmo que ele consiga puxar um pouco para benefício próprio, você tem poder de barganha para assumir uma posição superior a ele. Você pode demitir ele, você pode usar isso como um mecanismo de incentivo para que mesmo que ele tome um pouco de decisões ao seu próprio benefício, ainda assim essa relação seja boa para você, mesmo que não seja ótima. E isso leva para uma outra visão sobre a firma, porque ali é uma visão de direitos residuais de controle, e essa nova visão é a firma como um mecanismo de incentivo. Talvez o principal autor que contribua com isso nas últimas décadas seja o Holmstrom, que ele ganhou o prêmio Nobel junto com o Hart, cada um com uma visão sobre a firma. E essa visão da firma como mecanismo de incentivo aponta que, existindo um problema de agência, você precisa criar mecanismos para que essa relação contratual melhore ao máximo a condição de ambos envolvidos no contrato. E para isso são desenvolvidos mecanismos de incentivo, como, por exemplo, a remuneração para o gestor e punição, que no extremo acaba sendo a demissão, que é o direito residual de controle, como diz o Baker, a autoridade formal. E aqui, infelizmente, tem que falar que a pesquisa empírica econômica encontra como principal mecanismo de incentivo e punição e disciplina exatamente a demissão, que aparentemente, infelizmente, a principal força motriz da humanidade é o medo, né? Tá, e como isso se liga com governança? Por quê? Primeiro eu vou trazer uma definição tradicional de governança corporativa, que é essa do Schleifer e do Vishny, que é formas pelo quais os fornecedores de crédito para a empresa garantem que receberão um retorno sobre o seu investimento.
e isso se liga com mecanismos de incentivo. Você precisa criar mecanismos de incentivo e disciplina e punição que garanta que aquele dinheiro que você investiu na empresa vai ser adequadamente retornado. A questão é que essa definição do Schleifer-Wishner parte de uma revisão ampla que eles fizeram sobre a literatura empírica e revisão sobre empírico mesmo. Eles olharam as empresas de cada país, os mercados, e chegaram a essa definição. Só que ela dá muita ênfase na questão de quem financia a empresa, quem investiu ali para retirar um retorno na forma de dinheiro mesmo. Por exemplo, você comprou uma ação porque você quer tirar dividendo e quer que essa ação valoriza. Só que isso aí vai ser válido para qualquer forma organizacional. Por exemplo, você tem uma cooperativa, o cooperado não compra a cota, não integraliza a cota, esperando que, primeiro, a cota não valoriza, e segundo, ele não compra esperando sobra, para receber restituição de sobra, até porque só vai receber se ele transacionar com a cooperativa. Mas também eu estou dando um passo um pouquinho para frente agora. Só que sobre essa pergunta, é válido para qualquer forma organizacional? Testes são feitos contra as formas organizacionais e os resultados apontam que diretrizes podem sim ser tomadas a partir dessa visão, só que precisam de adaptações para a realidade de cada tipo de organização. E por isso você precisa testar, você precisa abordar cada tipo de organização para ver se os pressupostos continuam válidos, o que continua válido e o que precisa ser adaptado. Mas esses mecanismos de incentivos são inúmeros, como eu tinha falado, pode ser desde remuneração do gestor até a ameaça de demissão. E onde que entra o direito residual de controle nisso daí? Os Ingales, que até é a inspiração para essa parte aqui, ele delineia que esses mecanismos são afetados por dois fatores. O primeiro, a propriedade, e o segundo, as instituições, que são estruturas ou mecanismos de ordem social que regulam o comportamento de indivíduos. E aí pode ser desde o tipo de produto que ele está comercializando, os mercados, a legislação, regulações próprias e tudo mais. Mas por que a propriedade? Porque ela dá exatamente essa possibilidade de tomar decisões não especificadas em contrato, mesmo que por votação, caso seja uma propriedade compartilhada de um ativo, de uma empresa, e que nasce do direito residual de controle sobre essa empresa. O Zingales, ele fala que esse direito residual de controle, ele é significativo e valioso. É significativo exatamente porque ele dá essa possibilidade de tomar decisões não especificadas em contrato, depois que esse contrato é firmado, e ele é valioso porque você pode usar isso de maneira estratégica para assumir uma posição de vantagem sobre a outra parte envolvida no contrato. Então, por exemplo, você, como eu trazendo o exemplo da usina e da mina, você pode manter o antigo gestor lá, ele não é mais o proprietário, ele não tem mais atrelado com ele o risco residual de ele gerir muito mal e falir. E agora ele é um funcionário contratado para você. Então, por pressuposto, como ele pode tomar decisões ocultas, e ele pode puxar a sardinha para o lado dele, teoricamente ele vai fazer isso. Só que como você, por exemplo, pode demitir ele no extremo, ele vai tomar decisões que não façam que você queira demitir ele. E tanto que o direito residual de controle é importante, que eu trouxe essa figura aqui, que é um esquema dos ramos de estruturas e mecanismos de governança, que quem fez foi o Gillan, em 2006, que ele fez uma revisão da literatura, chama Desenvolvimentos Recentes, como é de 2006, não é mais tão recente assim, mas as estruturas são as mesmas até hoje. E aqui eu circulei, de todos esses ramos, 3, pelo menos, e pode ter até mais oculto aí, que não dá para ver pelo nome. 3, pelo menos, são relacionados a direito residual de controle. Como a gente está falando de uma empresa de capital aberto listada em Bolsa de Valores, é direito ao voto. Então, aqui, pelo lado direito, na interna, você tem ali estrutura de capital, tem débito e capital próprio, equity, que no capital próprio está atrelado a possibilidade de votar, o direito ao voto. Vindo para a esquerda, você vê ali mercado de capital, também estrutura de capital externa, que é block holder e instituições, que são grandes acionistas, ou institucional, ou um grande acionista que detém uma grande parcela de direito ao voto, que inclusive é dito que isso é bom para a empresa, porque como ele tem muito poder de controle e também tem atrelado muito fluxo de caixa, ele vai exercer maior monitoramento.
sobre o gestor. Ele tem mais incentivos para exercer maior monitoramento. E embaixo aqui, em Markets 2, que é análise, informação sobre o mercado de capital, você tem governança ali, que tem rating, não está dando para ver direito, e voting. E por quê? É informação sobre a qualidade desse voto que esse acionista vai ter. Porque ele pode votar, mas pode ter muito arranjo em torno desse voto. Por exemplo, trazendo até para uma organização que não é cooperativa, nem empresa de capital aberto, vamos pensar um país. Você pode ter o voto direto, como é aqui no Brasil, mas você pode ter um voto por delegação, como é no caso dos Estados Unidos. Qual que é melhor, qual que é pior? Eu não vou responder aqui agora, porque cada lugar tem sua situação, mas existem argumentos positivos e negativos. E, por fim, voltando aqui para a direita, depois da questão do que eu falei do mercado, como esse voto pode ter diferentes efeitos pela qualidade, se é uma pessoa só que detém muito voto, você vê que embaixo da estrutura de capital tem bylaw e provisões em estatuto, que incluem essas chamadas anti-takeover measures, que são medidas anti-tomada de controle, que são medidas que existem em estatuto ou cartas de acionista que reduzem a chance de haver uma tomada de controle. E o que seria uma tomada de controle? Seria um investidor que está observando o mercado, acha que uma empresa está sendo mal gerida, ela está com baixo desempenho, vai lá, compra uma quantia significativa de ações, para quê? Para acumular direito residual de controle, aprovar as mudanças que ele acha que tem que aprovar, e que na maior parte dos casos inclui mudar a gestão, e por isso é uma ameaça aos gestores. E essas medidas reduzem, desincentivam. Por quê? Porque elas podem tornar mais caro o valor que ele precisa pagar pela ação, ou então mais demorado para ele aprovar. Ao invés de ele comprar e conseguir aprovar, ele precisa esperar 3 anos, porque a empresa tem um mecanismo que exige que ele leve 3 anos no total para aprovar uma mudança. E é exatamente essa ideia da anti-takeover measures que dá o gancho para esse artigo aqui. Por quê? Porque aqui a primeira bolinha é uma revisão do que já foi falado, que direitos residual de controle são parte de governança de empresa listada, porque eles permitem aprovação e mudanças organizacionais, incluindo a demissão do gestor, a troca da gestão. E sabe-se empiricamente que quando existe algum limite, por exemplo, limite ao voto, como eu falei, ele demora muito para conseguir aprovar, ele detém esse direito residual de controle, mas para ele aprovar essa mudança vai levar 2 ou 3 anos, então isso é um desincentivo. Já foi encontrado, na realidade, uma associação positiva entre limites, esse direito residual de controle, e custos de agência, e também uma relação negativa entre esses limites e uma menor precificação de ações pelos investidores no mercado. E por que isso acontece? Porque assume-se que esse gestor está entrincheirado. O que é um entrincheiramento? É o quanto esse gestor não recebe disciplina, mecanismos de controle e governança. Essa é a definição mais geral que se encontra na literatura. Que na prática esse gestor está protegido. Como eu falei, ele está protegido numa tomada de controle, no caso de uma empresa de capital aberto. E como ele está protegido, ele pode tomar mais decisões ao seu próprio benefício, ao invés do benefício dos proprietários, que no caso seria ele consumir regalia e praticar o shirking, que é o corpo mole gerencial. Isso é o que a literatura desenvolveu muito bem. Aqui eu vou falar um pouquinho mais em trincheiramento, porque, como eu falei, essa daqui é a definição mais geral que existe, mas não existe um trabalho definindo exatamente que falou, é definitivo, é isso o que é entrincheiramento. Eu procurei muito nos últimos anos, nesses anos de revisão, e não existe. Existe uma linha da literatura que fala muito sobre formas com as quais o gestor pode se entrincheirar, que é o entrincheiramento gerencial. Isso inclui gerenciamento de resultado, investimentos em projetos meio opacos, assim, em capital humano muito específico, que só ele domina. Por exemplo, no caso da usina e da mina, se seu gestor anterior, que se manteve como gestor mesmo sobre nova propriedade, ele criou mecanismos que só ele domina sobre a produção de carvão mineral, não vai valer a pena demitir ele, porque qualquer outra pessoa que entrar no lugar dele não vai conseguir fazer o trabalho tão bem. Então, ele recebe muita proteção por mecanismos que ele criou. E, nisso, ele consegue entregar um trabalho que não necessariamente é o melhor, mas que ainda assim é melhor do que outra pessoa entregaria,
e ele consegue obter muito benefício privado nessa relação. Aqui, no caso, como eu estou falando em medidas anti-takeovers, seria mais um efeito de entrincheiramento, porque a gestão sabe que está protegida, então ela está pouco preocupada, assim. Ela obtém benefícios privados, que no caso são essas regalias e o shirking, sem estar preocupada de ser retirada do cargo. Por quê? Porque quem assumir esse direito residual de controle não vai conseguir usar de maneira eficiente, vamos dizer assim. Aqui, eu defini o que são cooperativas de crédito e vou passar rápido, porque acho que todo mundo aqui, eu não vou explicar o que é uma cooperativa para quem já mexe com isso há muitos anos, mas cooperativas de crédito são instituições financeiras formadas por indivíduos em busca de melhores opções que bancos comerciais. Então, estou assumindo que não seja, de fato, um indivíduo em busca de ter sobra. Ele está lá porque ele quer oferta de crédito e ele quer poder depositar e receber uma taxa maior para esse depósito. A propriedade é não transacionável, sendo apenas resgatável, ou seja, não vai existir, não tem um mercado que o cooperado pode vender a cota dele para outra pessoa que tenha interesses em mexer, né, na gestão da cooperativa, caso ela não esteja boa. Isso, inclusive, indica que um gestor de cooperativa naturalmente é mais entrincheirado do que de outras empresas. Porque de outras empresas, no caso, listado em Bolsa de Valores. E essa cota dá a ele o direito de usar os serviços oferecidos pela cooperativa e também um voto em decisões de assembleia. E aqui, por fim, o controle formal é delegado a um grupo de membros, diretores ou conselheiros, poderia ter colocado também, e posteriormente, há uma delegação das funções gerenciais executivas, pode ser os próprios diretores ou outros membros. E aqui, nesse trabalho, são esses membros com funções executivas são o foco, é sobre eles que a gente quer ver se tem um efeito de entrincheiramento. E generalizou para mais de uma pessoa, para um grupo de pessoas, exatamente para deixar claro quem a gente está falando. Porque antes estava assumindo que era o CEO, vou dizer assim, o principal gestor da cooperativa. Mas lá no observatório a gente já observou que boa parte das cooperativas, esses cargos executivos vão mudando entre um grupo de pessoas, são sempre o mesmo grupo, sempre o mesmo grupo de pessoas assim, trocando no cargo. Então, isso daí poderia levar a um questionamento sobre, e turnover? Não, calma aí, tem turnover, mas são sempre as mesmas pessoas. Então, é sobre esse grupo de executivos que nós estamos falando nesse trabalho, no artigo. Essa delegação, ela é definida em eleições periódicas, seja direta ou indiretamente, porque pode tanto votar diretamente para quem vai assumir o cargo executivo, ou votar para o conselheiro, para o diretor que vai escolher quem vai assumir esse cargo executivo. E, apesar de haver essa delegação de controle formal, os cooperados retêm o controle residual, ou direito residual de controle, que é o que a gente chama de direito do membro. A gente passou a chamar de direito dos membros. Talvez nós estamos cunhando esse termo. Eu não lembro de ter visto em outro lugar com esse termo, direito dos membros, ou member rights, que não são nada menos do que os direitos residuais de controle sobre os ativos da cooperativa, que no caso são dois. É a possibilidade de votar em assembleia, que representa a possibilidade do cooperado escolher como os ativos devem ser geridos, porque ele pode escolher quem vão ser as pessoas que vão gerir, né, no caso dos diretores executivos. Ele também pode escolher a destinação das sobras e a aprovação de fusão e incorporações, que eu trouxe aqui, porque é uma outra forma de transferência de controle também. No caso, numa cooperativa que está mal, está tendo baixo desempenho. Inclusive, eu levantei que não há mercado para ver uma tomada de controle no modo convencional, mas aqui no Brasil, desde 2008, está tendo muita incorporação. Tem muita cooperativa que estava tendo um desempenho ruim, sendo incorporado por outra cooperativa melhor, ainda que nem sempre. Mas daí eu vou mexer na minha tese. E o outro que é novidade é solicitar a devolução de cotas, que é como se fosse uma liquidação de ativos. Por que uma liquidação de ativos? Porque o cooperado integraliza a cota e ela vira um ativo, nem que seja caixa. A gestão está tomando decisões sobre esse ativo, e se o cooperado não está contente com o que a cooperativa está oferecendo para ele com os serviços, ele pode pedir de volta. Então, é uma forma de pressionar a gestão, porque ela vai perder parte do capital que financia a cooperativa, vai perder ativo, e ela perde capacidade de produção e capacidade de obter benefício próprio também, pensando pelo lado negativo do entrincheiramento. Esses direitos são assegurados pela legislação, e mais existem termos em torno desses direitos que são especificados em cada cooperativa em estatuto.
E são exatamente esses termos que permitiram essa pesquisa. E isso é normal para qualquer tipo de empresa. Até trouxe aqui o artigo Laporta, porque ele pegou empresa de capital aberto do mundo inteiro e ele encontrou o que ele chama de famílias de legislação de direitos do acionista, que ele encontrou que, dependendo se a lei do país ela tem origem romana, escandinavo ou anglo-saxã, ele conseguiu identificar similaridades entre o tipo de direito de acionista. Aqui também, já puxando um pouquinho para o que vai se apresentar para frente, quem faz esse papel são os sistemas cooperativistas de crédito. E sendo bem direto, então, assumindo que o cooperado tem um direito residual de controle de votar em assembleia e de pedir a cota de volta, e assumindo a lógica, testando se a lógica da empresa de capital aberto funciona para a cooperativa, que é uma lógica negativa, senão não poderia chamar de entrincheiramento, por sinal, senão seria um incentivo se fosse positivo. Nós testamos duas hipóteses, investigamos. A primeira é que limites aos direitos dos membros causam um efeito de entrincheiramento na gestão, que passa a produzir serviços com menor eficiência. E o segundo é, limites aos direitos dos membros causam um efeito de entrincheiramento na gestão, que se preocupa menos com a sua reputação. E nós estamos assumindo que, se de fato nós encontrarmos uma relação negativa do entrincheiramento, que eu já vou explicar como que a gente mensurou, mas é com base nesses termos em torno dos direitos dos membros, se nós encontrarmos uma relação significativa e negativa, tanto com a produção de serviços quanto com a reputação, nós estamos assumindo que essa gestão está entrincheirada, ela está protegida e pouco preocupada. Desculpa, gente, ontem voltou a fumaça aqui, então estou meio mal por causa disso. Como que a gente fez essa pesquisa? Nós pegamos 1.029 cooperativas de crédito ativas em 2006, que são as cooperativas que nós tínhamos os estatutos cedidos pelo Banco Central do Brasil, não para essa pesquisa, mas para o observatório, e eu usei esse banco de dados para desenvolver essa pesquisa, que geraram 2.256 observações, que são todas as observações desde que esse estatuto, então em vigência em 2016, foi aprovado. Então, se esse estatuto ele foi aprovado em 2014, tem 3 anos para essa cooperativa. Nós identificamos cláusulas nos estatutos que apresentam potenciais limites aos direitos dos membros. Nós não, quem identificou, na verdade, foram assistentes de pesquisa, o famoso estagiário. Eu organizei isso daí, foi uma coleta dupla em 2 semestres. No primeiro semestre eles fizeram uma coleta, no segundo eles repetiram a coleta, outro estagiário coletando aquele estatuto da cooperativa. Se a resposta deles bateram, então nós assumimos que estava certo, senão eu ia lá e eu pessoalmente via o que estava acontecendo. Pulando para o último aqui, daí nós testamos por um painel de efeitos aleatórios, e aqui a opção foi direto para um painel pela possibilidade de gerenciamento de resultado em cooperativa, principalmente para a hipótese 2, que nós usamos as sobras disponíveis para a GO como medida de reputação. Mas já volto. Para a hipótese 1, nós usamos um modelo de benefícios monetários líquidos do Patton e McNeil, que inclusive, aqui no Brasil, quem aplica foi a professora Valéria, e foi ela que deu a dica de usar, inclusive, lá atrás, no começo da pesquisa, que mensura, que parte do pressuposto de que a cooperativa tem que oferecer taxas operacionais melhores para empréstimos e depósitos que os bancos comerciais. Então, ele capta nesse modelo tanto se a cooperativa está oferecendo essas taxas de maneira adequada quanto a quantia que ela ofereceu, assumindo que se ela estiver oferecendo uma boa taxa, vai ser maior esse valor também. E H2, nós vamos às sobras disponíveis, porque ela funciona como uma accountability da gestão. Ele pode até não estar oferecendo a melhor taxa lá em cima, mas se o cooperado teve que pegar esse empréstimo ou depositar na cooperativa, ele tem a opção de ter o retorno de um pouco desse excedente da cooperativa para ele mesmo. Quem argumenta isso é o Hart Moore, inclusive. Eles têm trabalhos envolvendo cooperativas que são excelentes. E nós ajustamos essas 2 variáveis, foram as dependentes pela categoria e pelo estado. Aliás, primeiro nós aplicamos a raiz pública para dar uma amaciada na distribuição, porque ela estava muito concentrada no meio, mas isso é um procedimento estatístico que não tira
a propriedade da distribuição. E nós ajustamos pela categoria da cooperativa e pelo estado que ela está sediada. E por que a gente fez isso? Para retirar efeitos não observáveis do tipo operacional, porque uma cooperativa capital empréstimo, ela tem operações muito diferentes de uma cooperativa clássica. Quer dizer, a clássica tem opção de operações, tem muito mais opções do que uma capital empréstimo, que é bem simples, e também efeitos não observáveis socioeconômicos do estado. O que a gente fez foi basicamente pegar tanto o benefício monetário líquido quanto as sobras, aliás, as sobras ponderadas pelo ativo total, é como se fosse um ROA. E nós subtraímos a mediana das cooperativas daquela categoria que ela faz parte, que são sediadas no mesmo estado que ela. E nesse meio tempo, até essa regressão também, nós apresentamos algumas frequências das cláusulas entre os sistemas, que é para explorar a influência do sistema sobre a determinação dessas cláusulas. E aqui, como que a gente mensurou esse possível entrincheiramento, que eu só poderia, na verdade, falar que é entrincheiramento se encontrasse os sinais negativos, mas acho que tem um spoiler aqui, né? Nós construímos um índice, que lá no começo eram de 5 itens, porque envolvia características de conselho, de administração, tempo na gestão, mas que com os comentários que a gente foi recebendo, nós fomos lapidando, diminuindo para esses 2, que não é nada mais que a somatória simples de cláusulas que nós chamamos de cláusula de entrincheiramento, que é o E minúsculo, o índice é o E maiúsculo, e a cláusula é o E minúsculo. Com somatório simples e números inteiros, então ele pode assumir 0, 1 e 2. A primeira cláusula que nós usamos se refere à ausência de um prazo formal para a devolução de cotas, então o estatuto não prevê, não fala, cota, o cooperado pode pedir a cota e a cooperativa tem que devolver em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, que por mais que seja um prazo muito longo, existe. Aqui nós consideramos o caso que a cooperativa não fala nenhum prazo e ele recai totalmente na descrição da gestão. E por que isso existe? Aqui eu não falei lá atrás, quando eu falei das medidas anti-takeover, mas elas não existem por mal. Elas têm um motivo digno, vamos dizer assim, que é não cair a empresa na mão de qualquer um, assim. Aqui no caso, essas cláusulas, quando atrás da devolução de cota... Bruno, Oi. Eu posso te pedir, assim, eu não sei se todos concordam, mas para não especificar muito as variáveis e tentar entrar mais nas questões substantivas do método. Como assim, substantiva? Daquilo que é importante no método para que a gente possa entender como é que você chegou às suas conclusões. Ou seja, quais são as variáveis mais básicas desse método? O que é que você chama de entrincheiramento e como é que esse entrincheiramento está sendo analisado via resultado? Sim. Bom, eu vou explicar aqui pelo que eu entendi, então, do seu questionamento. A gente considerou essa falta de um prazo formal porque é um desincentivo para o cooperado pedir a cota de volta. Então, esse ativo fica na cooperativa mesmo que ele esteja sendo mal gerido pela gestão, Alessandro. Seria algo nesse sentido? Exato. E, como eu estava só levantando, essa cláusula não existe no estatuto formal, porque ninguém aprovou ela, achando porque quer dar uma margem para o gestor gerir mal. Eu estou usando gerir mal, talvez seja um termo forte, mas é um termo simplificar aqui. Mas é porque a cooperativa é preocupada com a estabilidade financeira dela, tanto que você vê que sempre que está falando do prazo de devolução não tem nada, mas está lá escrito, e vai resguardar a estabilidade financeira da cooperativa, que é uma justificativa muito digna. E o que a gente está argumentando aqui é que ela é uma faca de 2 gumes, tem essa justificativa boa, mas ela pode ter um efeito ruim sobre a cooperativa. E a segunda aqui, o K igual a 2, se refere a requisitos para candidaturas além daquelas especificadas pela legislação, que é não ser parente de um conselheiro, ou então não ter ação em outra empresa financeira. Não vou lembrar todos agora, porque tem cooperativa que pede tempo como cooperado, como pré-requisito, tem cooperativa que pede especificações técnicas para ser candidato à eleição. E a lógica desse item, ele recai na redução das opções para o cooperado votar.
porque você está restringindo o mercado de gestores de cooperativa, que já é restrito, no caso desses membros que assumem as funções, as principais funções executivas, já é restrito ao membro, e aqui você está restringindo mais ainda. Então, você reduz a possibilidade de ser trocado via eleição. E também, da mesma forma, ele existe porque é uma preocupação de colocar gente capaz e confiável na gestão da cooperativa. Confiável no sentido, ele já é cooperado há muito tempo, mas tem esse efeito negativo de proteger, porque você reduz a possibilidade de ser reposto. Aqui a gente pensou em usar também a questão da incorporação, votação para aprovação de incorporação, mas não tem variação. Todas as cooperativas seguem a mesma regra, que é a regra da regulação, da legislação, da Lei 5764. É da Lei 5764 de incorporação. E a gente também pensou usar a questão da delegação, voto por delegação desproporcional, não importa quantos cooperados estão sendo representados, eles vão ter só um, mas só 2 cooperativas seguem essa regra, então não dava para usar aqui. Então acabou sendo 0, 1 e 2. E nas regressões nós usamos esse índice e as cláusulas como a próprio índice, depois dummies de níveis do índice, então dummy igual a 1 se a cooperativa tem 1 e 0 se não, dummy igual a 1 se a cooperativa tem 1, índice 2 e 0 se não, para testar se há realmente uma ordinalidade entre os níveis, supostos níveis de entrincheiramento, e também interação entre as cláusulas, que é basicamente multiplicar se tem ou se não tem, que são dummies também. Aqui partindo para resultados, nós encontramos que aproximadamente 76% das cooperativas de crédito do Brasil, que aqui na primeira coluna de amostra, elas têm alguma cláusula de entrincheiramento, tem pelo menos nível 1. A maior parte mesmo tem 1 de entrincheiramento. E depois nós fizemos também a análise separando por categorias referentes ao sistema que essa cooperativa faz parte, e as independentes. E a gente encontrou, por exemplo, que eu vou puxar mais no próximo slide esse resultado, que a Cressol e as independentes são as que mais têm cooperativas sem limites contra o direito do membro. No caso da Cressol, quase metade tem, embora também aproximadamente metade tenha 1. E isso traz alguns insights sobre motivos para a existência dessas cláusulas. Não motivos para a existência, o motivo foi justificado no estatuto, mas com que características elas se associam, mas vou puxar no próximo slide. Esse daqui eu queria trazer o resultado dos testes Q quadrado, que estão embaixo da tabela, porque eles sugerem a influência do sistema, que eu não estou falando que o sistema determina, mas que há sim, da mesma forma como a legislação, no caso do artigo do Laporta lá atrás, que eu citei, que existem diferentes famílias de direito dos membros, assim, diferentes famílias referentes a essas cláusulas em torno do voto e da devolução de cotas, dependendo do sistema, da regulação. E por quê? Porque quando eu faço um Q quadrado entre os grupos, no caso Cicobi, Cressol, Sicredi e outros independentes, eu encontro significância, ele rejeita a hipótese nula que a frequência é igual para todos. E isso sugere que há uma influência do sistema sobre o nível de entrincheiramento. E depois nós fizemos 2 testes extras para reforçar essa inferência, que é um usando a categoria afiliadas ao sistema, que é a segunda coluna, contra as independentes, que é para ver se ser afiliada ou não, não importa qual sistema, faz diferença, e também a gente encontrou uma significância. 3 estrelinhas significa significância 1%, é o padrão, não sei se todo mundo está familiarizado, creio que não sei, mas enfim. Ou seja, de fato, a regulação, sugere que a regulação tem alguma influência sobre esse nível de entrincheiramento. E o último teste é entre os 3 principais sistemas, em quantidade de cooperativas em tamanho de ativo, Cicobi, Cressol e Sicredi, que também rejeita a hipótese nula, ou seja, estar sobre diferentes sistemas parece fazer diferença sobre o entrincheiramento, sobre o índice de entrincheiramento na cooperativa. Mas, de novo, não estou afirmando que o sistema vai lá e fala, tem isso, mas que, por algum motivo, seja de influência do sistema, ou seja porque eles ligam para a cooperativa próxima, que também é do sistema, ou como que é o seu estatuto? Vou basear nele. Enfim, existe alguma influência do sistema, que para quem mexe com o estatuto de cooperativa não é surpresa, para ser bem sincero.
Aqui a gente abriu o índice para ver a frequência de cada tipo de cláusula. No caso, então, devolução de cláusula sobre a devolução de cotas e o que a gente chama de restrição de candidaturas. E aqui fica interessante porque a gente vê um padrão, eu vou estudar um padrão, eu vou começar falando da acressória das independentes, que é mais comum existir cláusulas contra a devolução de cotas na acressória das independentes do que nas demais. E aqui não estou falando dos outros, porque como são vários sistemas juntos, sistemas muito pequenos em quantidade cooperativas, eu vou deixar de lado. No texto, eu abordo um pouco sobre isso. Enquanto restrição a candidaturas acontecem mais na Sicob e no Sicredi. E aqui eu não mostrei porque exige muito tempo, mas foi realizada uma estatística descritiva detalhada para cada sistema, de forma a caracterizar cada um. E a gente encontrou que acressórios independentes são caracterizados por cooperativas pequenas e especializadas em um tipo de serviço financeiro, no caso da Cressol, na época ainda, 2016, em crédito rural, e nas independentes em crédito consignado. E da mesma forma, como na Sicob e a Sicredi, tem cooperativas grandes e que não são especializadas, vamos dizer que elas trabalham com muitos tipos de serviços financeiros. E esse fato de não ser especializada é o que a gente está chamando que elas são mais complexas. E por que isso? Porque nós fizemos alguns testes de associação com essas características e nós realmente encontramos uma associação significativa. Não é aqui o Q quadrados. Q quadrados embaixo só corroboram a inferência da influência do sistema do slide anterior. E a gente encontrou uma associação positiva e significativa. E não é determinístico também, eu não estou falando que as características determinam, mas que elas sugerem, tem alguma influência também. Do tamanho do ativo e da quantidade de agências que a cooperativa detém com a restrição a candidaturas, ou seja, cooperativas maiores e com mais agências e que também são mais complexas, assumindo complexidade a quantidade de serviços financeiros, elas costumam ter restrições a candidaturas. E cooperativas menores e com operações mais simples, elas são associadas à cláusula de devolução de cotas. Isso vai de encontro com a justificativa do estatuto para a existência dessas cláusulas, que é uma cooperativa pequena, em tese, vai estar mais preocupada em resguardar a estabilidade financeira. Então, ela não vai propor uma data, formalizar uma data para devolver a cota. Da mesma forma, como uma cooperativa maior, mais espessa e mais complexa, ela vai ter uma preocupação maior em colocar a gente, vou usar o termo mais capaz, talvez seja até um pouco exagerado, na gestão. Ou seja, bate com o que o estatuto fala, ou seja, essas cláusulas não existem por mal, mas o que a gente vai ver aqui é que realmente há um efeito de entrincheiramento dessas cláusulas. Aqui, nessa primeira tabela, a gente está mexendo com os benefícios monetários líquidos, e nós encontramos significância e efeito negativo para toda a forma que a gente testou a relação nessa regressão. Eu não vou, então, aprofundar nas variáveis de controle, mas elas foram baseadas numa função produção do Jensen-Macklin, de 79, que são fatores produtivos, que também ativa a agência, como o fator humano age sobre esse fator produtivo, e algumas características institucionais que podem determinar essa ação humana. Você vê aqui que o índice em si teve significância 5% e um sinal negativo de 1,6, 1,7 aproximadamente. Em parênteses, é o erro padrão do coeficiente, só para deixar claro que eu não coloquei observado aqui. E há, sim, uma ordinalidade, o fato de estar com o índice 2 tem um efeito maior do que só ter o índice 1. E aqui, que é o que é possível ver na coluna 2, eu fiz um teste de Wald e realmente a diferença estatística entre os coeficientes. E aqui na coluna 3, nós encontramos que o efeito da devolução das cotas é maior do que a votação. Inclusive, a votação é significante a 10% só, que em alguns lugares nem considera como significante. Ainda que quando interagidas na existência das duas, realmente se encontra um efeito maior do que quando só existe uma. Aqui não vou dizer por que isso acontece, mas a literatura sugere o fato do cooperado de crédito, e aqui a literatura é pesada mesmo, Fami Jensen, Rasmussen, Gorton Schmidt, que o cooperado de crédito ele não gosta muito de assumir custos de propriedade, então não há muito incentivo para ele ir lá e usar o voto para aprovar a mudança. Talvez para ele, até porque ele investe pouco para ser associado,
talvez para ele seja melhor manter a cota enquanto ele acha que a cooperativa está sendo útil, que a cooperativa está oferecendo serviço, e se ele acha que não, ele retira a cota, pede para retirar. E na ausência de um prazo, um desincentivo para ele pedir de volta, o gestor vai estar mais protegido. Mas é em aberto. Inclusive, qualquer comentário, qualquer sugestão, crítica, está aberto, porque essa última versão 4 aqui eu ainda não foi terminada. E aqui, como umas sobras para a GO... Oi. Bruno, então o que você está dizendo é que o efeito de retirada de cota, ou seja, os cooperados saindo da cooperativa, é muito mais significativo do que os cooperados votando em uma nova gestão, é isso? A proteção de existir algum limite sobre esse direito, ele tem um efeito mais negativo, assim, o efeito de entrincheiramento é maior e mais claro, vamos dizer assim, clareza pela significância e maior pelo coeficiente. A interpretação que eu trouxe é o que a literatura clássica de cooperativa de crédito fala, mas é como eu falei, Alessandro, eu não estou apontando nada aqui. Maravilha. Eu vou, porque a gente tem que manter ainda o horário, então você tem 20 minutos, quer dizer, nós temos 20 minutos aqui. Eu já passei muito, por sinal. Exato, e aí eu vou te pedir para entrar nas conclusões para eu poder passar para os debatedores. Então só aqui, olha só, a mesma coisa acontece para a sobra, então o resultado sugere que ele também está pouco preocupado com accountability perante o cooperado. As conclusões, então, aqui só para terminar rápido, que causam, de fato, um efeito de trinchamento na gestão, possivelmente por aumento do consumo de regalias devido à proteção, que é maior quanto à devolução das cotas, e que há uma similaridade com a empresa listada de bolsa de valores, mesmo que possa ser de maneira diferente, porque são formas distintas. Sugere-se que busque alternativas que resguardem estabilidade e capacitem a gestão sem que reduza esse direito do membro, mas eu não sei te dizer agora, eu não vou apontar o que tem que ser feito, isso daí seriam pesquisas e análises futuras. E aqui tem alguns limites, que a gente não consegue mensurar a autoridade e a quantidade de benefício que ele extrai do cargo, e as propostas pesquisas futuras. Então, Alessandro, que seria interagir essa questão dos direitos dos membros com mecanismos internos de governança, por exemplo, a exigência do Bacen de Conselho de Administração e Diretoria Executiva, como questão de crescimento da cooperativa, começa a entrar mais grupos com interesses distintos, se arranjos em torno do voto podem bloquear que esses grupos assumam o controle, e também a aplicação de outros tipos de cooperativa, porque a economia de custo-transação pode levar a alguns resultados distintos, inclusive esse do arranjo do voto, ele foi baseado num artigo sobre cooperativa agropecuária. E então é isso, eu peço perdão porque eu acabei me alongando, que era uma preocupação que eu tinha desde o começo. Peço perdão a todo mundo. Obrigado, aqui está meu e-mail, aqui as referências, mas depois qualquer coisa eu mando o slide para todo mundo. Tranquilo, Bruno. Foi eu que tenho que te agradecer. Peço perdão mesmo, gente. Tranquilo, tenho que te agradecer por isso. Bom, dando continuidade, para a gente não demorar muito, eu vou passar aos debatedores. Professora doutora Valéria Bressan, então, professora da FACE, da UFMG. Então, as damas, professor, o doutor Romeu, do Bacen, se o senhor me permitir, eu passo, então, as damas para iniciar os debates. Vilmar, também é um prazer tê-lo aqui. Com a palavra, então, professora Valéria. Obrigada, Alessandro. Obrigada aí, o Davi, o Bruno, pelo convite. Prazer estar com todos. Eu vou tentar pegar só num ponto, porque eu acho que é interessante abrir para todos, depois eu converso aí especificamente com o Bruno, algumas outras questões. Acho que parabéns, né, pelo trabalho, eu participei, né, da primeira versão da sua dissertação, e realmente é uma mudança muito grande. Eu queria pegar um ponto que eu achei que, claro que é muito, muito curto o tempo para apresentar, e também do paper que eu li. Quando você trata, Bruno, eu vou pegar a questão daquela proposta do Peyton-New, né, da criação de valor que você chamou de benefícios monetários líquidos para o poupador e para o tomador. E aí, o que eu senti um pouco de falta nessa relação?
porque no paper anterior tinha 5 níveis, né, de entrincheiramento, a gente não conseguiu visualizar, por nível de entrincheiramento, como é que se dava isso que você chamou de criação de valor, porque é nítido que se você tem benefício para tomador e benefício para poupador, essa criação de valor, que é um dos primeiros resultados, ele está relacionado a um valor positivo. Mas aí você tem uma outra característica que ela se concentra, né? Ela se concentra nos 2 níveis. Eu achei assim, interessante essa proposição de que o entrincheiramento, né, ele piora esse resultado, mas, por outro lado, a minha avaliação é o seguinte, está concentrado nesses 2, antes eram 5, agora é 2. Então, eu acho que seria interessante a gente conhecer um pouco melhor a característica aí, até por sistema, né, porque até o Robson tinha comentado, era esperado, né, que por essa métrica que você utilizou de consultar os estatutos, né, para criar esse padrão de entrincheiramento, ele ser similar, porque há esse sistema colaborativo de estruturas, né, dentro de cada um dos sistemas. Então, assim, isso eu acho que já seria esperado. E aí, um outro ponto só que eu queria também levantar para discussão, que eu acho muito interessante, quando você fala aí da teoria da agência, é o seguinte, eu acho que a gente ainda não tem uma teoria da agência específica para as cooperativas de crédito, tá? Que é assim, uma coisa que eu acho que a gente podia trabalhar, né, nessas proposições. Por quê? Porque o principal e o agente, na cooperativa, eles podem ser as mesmas pessoas. E aí, quando você está falando de assimetria de informação, quando você fala do gestor, quando você fala de risco moral, o que eu estou vendo ali? Eu não vejo o risco moral como nas demais empresas. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, esse gestor, se ele é especializado, ele pode ser até um próprio cooperado. Então, como é que ele faz algo que é para contra ele mesmo? Então, eu acho que essas questões, elas precisam ficar bem elucidadas, porque você traz uma teoria, que eu acho que é a base, mas aí quando você fala de assimetria, a assimetria informacional, ela vai existir entre todos os membros, porque é uma propriedade de controle dispersa, né? Então, você tem muitos membros, todos eles são donos. Então, eu acho que seria interessante, para aprofundar essa discussão, só para eu poder fechar, depois a gente discute outros pontos, essa questão ali, das suas variáveis dependentes em relação a cada um daqueles itens. Por quê? Porque eu acho que uma coisa que me preocupa a relação é contrária, tá? Mas elas estão criando valor, né? Em que métrica elas estão criando valor? Até porque a gente tem vários trabalhos, reportagens de jornais, até mesmo artigos, né? A gente até, um aluno de iniciação científica terminou um outro agora, que corrobora a ideia de que as cooperativas, elas praticam taxas inferiores aos bancos, né? Então, se aquela sua métrica, ela relaciona a taxa da cooperativa com a taxa para o cooperado, ela está gerando valores ali positivos. Mas em que magnitude? Ela está realmente, né, se diferenciando nessas faixas? A gente visualiza que no seu resultado da regressão, ela é compatível. Mas eu acho que você podia explorar isso aí um pouco mais e talvez fazer um pouco essa ressalva em relação à teoria da agência, né? Porque eu vou deixar aí para Romeu e o pessoal do Banco Central, porque tem conhecimento, assim, o pessoal das cooperativas, de causa quem realmente está aí nesse papel de gestor, né? Ou seja, quem é que está sendo entrincheirado, esse papel dos membros, né? Esse efeito residual aí sobre o gestor. Eu vou parar, porque acho que depois a gente pode conversar mais. Agradeço, né, professor Alessandro, para a gente poder abrir aí para mais pessoas colaborarem. Muito obrigada. Bruno, quer responder? Eu passo direto ao Romeu, ao Dr. Romeu, do Eu Banco queria Central. só falar, primeiro pedir perdão de novo, porque acabou me alongando, que o tema é longo, o artigo é longo, tudo mais. Peço desculpa. De novo, eu compreendo, sim, eu entendo os apontamentos da professora, eu concordo com ela, eu vou ver essa questão de explorar a questão do valor, que eu mudei porque eu recebi uma crítica da revista falando do valor, então eu estou evitando usar esse nome, porque elas falam que por não ter mercado não dá para chamar de valor. Bom, enfim,
Eu queria levantar que não necessariamente o fato de ser negativo efeito implica que ela não esteja gerando taxas favoráveis, mas sim que, comparativamente com as outras cooperativas, ela não esteja tão boa. Isso daí não ficou claro na apresentação. E quanto à outra questão, qual era a mesma outra questão agora? É da teoria da agência. Isso é uma questão que converso com o Davi faz tempo, como conhecimento cooperativo ainda é um cobertor muito cheio de buraco, que a gente precisa ficar usando o conhecimento de outros tipos de empresa. Mas isso, aos poucos, a gente vai desenvolvendo. Mas agradecer muito mesmo a contribuição. Então, agora eu vou passar a palavra ao Dr. Romeu Eugênio Lima, que é coordenador de pesquisas, né, em Belo Horizonte, do Banco Central do Brasil. Bem-vindo, Dr. Romeu. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Bruno. Obrigado, professor Davi, pelo convite. Né, a Valéria, que sempre a gente está junto aqui na UFMG, né, Valéria, de vez em quando a gente participa de muitos eventos. Bom, pessoal, eu queria até ressaltar, na verdade, o papel do Banco Central, até por causa, fazer uma relação do que você viu aí, você fala isso, inclusive, no trabalho, mas, e ressalta muito a questão do sistema, né, que o sistema também ajuda a entrincheirar, mas eu acho que por trás do sistema tem muito também a atuação do Banco Central. Primeiro, a questão da missão do Banco Central, que é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. E dentro dessa lógica de ter um sistema financeiro sólido e eficiente, no caso de cooperativas de crédito, sempre eles privilegiam a questão da organização sistêmica, né, dos sistemas cooperativos de crédito. E isso tudo influencia, por exemplo, no caso de estatutos, no caso, eu trabalhei muito tempo num departamento que é o DEORF, Departamento de Organização do Sistema Financeiro, e principalmente de 2013, 2012 para cá, eles têm entrado em contato com sistemas e até por questão de organização sistêmica, usando esse prisma, né, levar que, como é que eu poderia falar, você estimular que os sistemas cooperativistas tenham um estatuto padrão, né, então essa questão de o estatuto parecer muito com o outro, é muito em função disso, né, e tem que sistemas, eu até falo muito da Cressol e também do Sicredi, que eles exigem mesmo a adoção desse estatuto padrão. O Sicob, ele tem também um estatuto que ele chama de modelo, e ele existe uma flexibilidade maior em relação a isso. Isso tudo está muito relacionado com isso que você falou aí, a questão de você ter encontrado um entrincheiramento que seria originado pelos sistemas. É muito disso, mas quem está por trás, muitas vezes, é o próprio Banco Central, né? E essa questão eu já falei disso aqui, acaba que a atuação, vou dar outro exemplo, as exigências de maiores níveis de capacitação dos membros estatutários da cooperativa de crédito, cada vez mais, a gente talvez esteja caminhando no futuro, talvez recente, futuro próximo, né, nos próximos anos, aí, para a certificação dos membros estatutários, isso acaba sendo uma barreira de entrada para novas pessoas que queiram ser, né, ser dirigente cooperativa, e acaba ajudando nessa questão dos entrincheiramentos também, né, então toda essa atuação com sentido de proteção, né, prudencial mesmo do sistema cooperativista de crédito faz com que a gente tenha esse tipo de situações, né? Então, a gente tem que se preocupar, e eu acho que tem muito interessante o Banco Central saber desse efeito colateral, vamos chamar dessa forma, das atuações dele, né? Porque isso muito pode chegar ao ponto de até de prejudicar a questão da participação democrática, que é um dos princípios, talvez seja o mais importante dentro do cooperativismo de crédito, né? Das cooperativas de uma maneira geral, né? Bom, outra coisa, a questão da devolução, também, a mesma coisa. Essas travas que existem muitas vezes na devolução do capital, elas são muitas vezes colocadas não só sob o ponto de vista do gestor, né, de ter o poder, mas mesmo questão de desenquadramento de limites operacionais em relação ao que é observado pelo Banco Central, exigido pelo Banco Central, né, porque isso tudo vem daquela questão toda de que
o capital social é considerado dentro do patrimônio líquido das cooperativas, né? Isso aí era uma briga antiga, que eu particularmente achava que não deveria, né? Mas aí isso foi superado, né? Tem até uma resolução do CFC que vai nessa linha, né? E pacificou o assunto, mas essa é uma questão de você dar segurança mesmo para o sistema, né? Você não evitar que uma fuga a esse capital que vai desenquadrar com certeza a cooperativa, porque hoje, infelizmente, até hoje, a maioria das cooperativas ainda é muito dependente do capital social, né? Ela ainda, a gente até fala muito que ela tem que caminhar para aumentar as suas reservas, de modo que ela diminua essa dependência do capital, e talvez aí não fique muito importante, mas até hoje isso é fundamental, né? Então, assim, é uma questão de segurança do sistema mesmo, essas travas, e esse poder discricionário, ele acaba, no caso, quando é devolução total, acho que ele é até muito restrito, sabe? Porque isso tem que estar muito previsto no estatuto, a gente exige isso dele, mas no caso, por exemplo, das devoluções parciais, aí sempre a gente joga para o conselho de administração, para não ser um direito adquirido daquele associado, de você poder tirar, assim, parcialmente, né, você continuar sendo associado da cooperativa, mas tirar parte desse capital para fazer uso do que quiser, né. Vamos ver, eu acho que tem mais, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Eu também quero falar pouco, né, para a gente deixar para o pessoal contribuir mais aí, os outros convidados, mas é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que é interessantíssimo o seu trabalho, até te parabenizo, né, Bruno? Eu acho que a gente tem que começar a discutir esse tipo de assunto e discutir o papel da regulação também, né? Até que ponto ele deve agir, até que pode influenciar, e saber também as consequências dessa regulação, né? Eu acho que isso, hoje em dia, há uma preocupação de você mensurar, fazer a análise do que aconteceu após aquela regulação, né, das consequências da regulação. Isso é uma preocupação que existe hoje em dia, e que, na minha opinião, é importantíssimo, né, porque às vezes você tá ajudando ao entrincheiramento, no caso aí, você não tem a oxigenação dos órgãos estatutários, que eu acho fundamental. Tem alguns que colocam isso em estatuto, né, a questão até de limitação de mandatos, etc. Eu acho isso muito interessante, né, mas é um assunto que eu gosto muito, e eu agradeço muito, Bruno, você pelo convite, né, e o professor Davi, e estamos abertos à discussão aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Eu que agradeço, Romeu. Eu vou... Você quer responder, Bruno? Ou a gente tem pouco tempo para a gente se manter no horário. Eu poderia passar a palavra. Eu vejo que tem participações do Fabrício, da Sônia, e acho que essas participações são importantes. Eu concordo plenamente com o que o Dr. Romeu acabou de dizer. O papel do Bacen é fundamental, mas vamos ouvir os debates. Afinal de contas, a gente está aqui para debater. Quer falar um pouco? Não, eu só queria agradecer também ao Romeu e também pedir desculpa, que eu acabei falando demais aqui, acabei assumindo demais a fala aqui. Mas agradeço muito a visão de quem está no Bacen, a questão da regulação e, inclusive, a influência do Bacen, que era mais abordada antes, eu acabei voltando mais para os temas depois. Mas agradecer mesmo, viu? Obrigado, Romeu. Maravilha. O Fabrício e a Sônia, eles fizeram 2 participações aqui no chat, falando sobre a questão da democracia das cooperativas, a importância. A gestão, né, democrática é uma das características principais de uma cooperativa, né? E os dois tecendo comentários, eu pergunto se não gostariam de fazer esses comentários aqui ao vivo. Ou algum outro que queira fazer o comentário. Meu nome é Sônia, tudo bem? Bom dia a todos. Na verdade, a percepção que eu tenho, até eu troco muitas informações com o Romeu, contando mesmo, para ele conhecer qual é a dinâmica da Cressol. A Cressol mesmo, hoje ela está, eu acho que é o único sistema de cooperativas de crédito organizadas numa confederação de crédito. Então, eu vou falar para vocês qual é a percepção que eu estou tendo. E eu acompanho a Central, que fica em Chapecó, há 10 anos. Eu sou
consultora jurídica deles, né? E estou dentro do cooperativismo desde a minha formação. Lá em 2000 fui advogada da UCESC, né? Então eu tenho uma percepção dessa evolução do cooperativismo ao longo desses 20 anos, né? Aí o que eu percebo? Ficou muito claro no Romeu, e eu concordo com ele, o Banco Central, principalmente a partir de 2017, ele focou muito na reestruturação das cooperativas, e o foco dele realmente é a solidez e a eficiência do sistema, porque os ativos dessas cooperativas aumentaram. E, obviamente, como vocês mesmos falaram, até a questão da teoria de agência, não existe uma teoria de agência específica para as cooperativas de crédito. E dessa forma, o Banco Central tem essa visão da solidez e da eficiência. E onde é que ele vai buscar esse formato? Ele vai buscar o formato nos bancos, que é um outro tipo societário, e como falou, o controle de poder, os interesses, tudo é diferente. Na cooperativa se confunde, a origem dela é diferente, e eu sinto que isso dá conflito e está dentro da própria Cressol. Tem 3 centrais, uma no Paraná, uma no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, e elas todas são unidas através da confederação. Então, a Baser tem uma visão já mais de mercado, ela está no formato de cooperativa, mas ela praticamente se estruturou como uma SA. A central que fica em Chapecó, que eu acompanho eles estão resistindo, porque eles estão dizendo assim, não, se a gente fizer isso, a gente vai deixar de ser cooperativa. Só que, por outro lado, eles não têm resposta, eles tentam resistir, mas eles são pequenos e eles são forçados a cumprir toda a regulamentação, e eles viram que, estando nessa estrutura da confederação, os custos não diminuíram, eles aumentaram terrivelmente, que foi tipo uma proposta, vai diminuir o custo, não, e eles perderam voz. E o Cicoper está mais mesclado, mas está assim, que fica no Passo Fundo, a central deles, mas eles estão mais alinhados já com o processo da Baser, e, na verdade, quem comanda a confederação é a Baser, que já está estruturada como se fosse um banco normal. Então, assim, de eficiência de mercado, ainda eu não tenho conhecimento para dizer com profundidade quem está dando mais... mas a eficiência de quê também? É só do resultado? Então, assim, há muitas discussões internas do Conselho da Central, é isso, eles se sentem como? Que eles estão perdendo a identidade. E também, por outro lado, eles são cobrados porque essa questão do mercado, eles têm que sobreviver. Então, gera. E o efeito prático, sim, o que eu verifiquei é que eles vêm perdendo poder de gestão, porque as coisas são enviadas da confederação, bem ou mal, a confederação aprova e eles têm que assumir aquele custo. E daí isso é de cadeia. Então, aumentando o custo deles, eles estão perdendo, está diminuindo as sobras, está diminuindo a questão eficiência, mas sobre o ponto de vista econômico, né? Então, efetivamente, a questão da padronização, eu também já falei muito com o Romeu, é interessante a padronização para o Banco Central, vai um estatuto social lá, tem uma cara só, o DEORF analisa e tudo mais. Só que cada cooperativa tem uma história. Eu já tentei padronizar os estatutos e trabalhando com eles, tá? Fazendo reuniões, explicando, discutindo cláusula por cláusula, mas eu vi que ainda na central que eu trabalho e as cooperativas, eles não querem porque eles perdem a identidade deles. Existe uma luta, mas isso, olhando de um ponto externo, principalmente do Banco Central, é tido como uma desorganização. E, internamente, eles lutam para não perder a identidade dela e a essência do cooperativismo. Então, tá acontecendo todos esses movimentos, assim. E também, com a modernização, com a tecnologia e tudo mais, eles também falam essa questão, assim, tem determinados controles de quem pode assumir a direção da cooperativa, mas eles se veem esmagados que eles vão ser trocados por CEOs do mercado financeiro, que eles não vão mais ter oportunidade. Eles têm um grande medo e eles veem esse movimento. Eles veem que eles vão ser tragados, assim. Então, e eles questionam, como a gente vai ser cooperativa mesmo? Então, monta uma SA, uma fintech, qualquer coisa. Existe essa discussão interna. Sônia, obrigado pela sua posição, pela sua participação, achei fantástica, contribuiu bastante. Acho que a identidade é uma das variáveis que estão bastante ligadas a esse entrincheiramento e essa padronização dos estatutos, mas
para continuar o debate, eu pergunto se há mais alguém que gostaria de fazer alguma contribuição. Eu vejo aqui o Nideus também falando. Obrigado pela sua presença, Nideus. O Fabrício gostaria de falar também? Mais alguém? Bom, bom dia a todos, parabéns, Bruno, pela sua participação, tá? Realmente, até corroborando aí com a Sônia, eu trabalho aqui em Minas Gerais, no sistema OSENG, sou analista de desenvolvimento e monitoramento de cooperativas, e a gente acompanhando as cooperativas, visitando as cooperativas de crédito aqui em Minas Gerais, realmente a gente tem percebido no dia a dia a queda nessa participação democrática dos cooperados de forma geral das cooperativas. A gente tem percebido as cooperativas de crédito com baixa preocupação em promover processos sucessórios. Nós temos percebido também que esse fomento à participação generalista dos cooperados numa assembleia, na gestão democrática, tem diminuído a cada ano. A gente até cunha muito esse termo de bancarizar as cooperativas de crédito. Também a gente tem percebido muito a interferência dos diretores executivos contratados nas decisões e nos rumos das cooperativas de crédito. Então, são fatores que realmente preocupam nós em termos de diminuir, de fato, a essência das cooperativas de crédito, entendeu? A cada vez mais a gente tem percebido, não todas, obviamente, né, mas grandes cooperativas de crédito que mais se assemelham a bancos do que a cooperativas. E isso é uma preocupação muito grande nossa. Então, a gente... por isso que eu corroborei aí com a posição da Sônia nesse debate, mas foi muito proveitoso hoje. Parabéns para todos. Obrigado, Fabrício, pela sua participação. Novamente, reafirma a importância do tema, Bruno, olha só aí, e dar continuidade a esses estudos. Eu lembro de um seminário que eu participei junto com a professora Valéria, lá no Banco Central, em Minas Gerais, falando sobre a quantidade de membros que se revezam ali nos postos, né, desses órgãos estatutários. Eu concordo e corroboro completamente com vocês, como conselheiro fiscal aqui também de uma cooperativa de crédito, e pesquisador dessa área, com o que vocês falam. Eu pergunto, a gente está chegando ao fim, né, já são 11h07, para manter aí o horário, eu pergunto, Bruno, se você gostaria de fazer mais algum comentário, e alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Desculpa, o Robson tá se manifestando aqui no site, acho que no chat, acho que ele queria falar. Sim, Robson, por favor, tem a palavra. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade, né, primeiro cumprimento ao Bruno, parabéns pelo trabalho, também pela pesquisa, e a todos aqui que participam e contribuem com o debate. Eu tenho acompanhado bastante as cooperativas de crédito já há mais ou menos uns 10 anos, sob uma perspectiva diferente, que é a ótica da gestão do risco de crédito. Então, o trabalho do Banco Central realmente é fundamental para que a gente consiga instrumentalizar e, ao mesmo tempo, profissionalizar a gestão dentro das cooperativas, uma vez que, né, eles são responsáveis pela gestão dos ativos, né, dos ativos que pertencem, né, não só à cooperativa, mas principalmente, né, ao seu corpo, né, de cooperados. E o que eu venho observando, na verdade, é o seguinte: muitas cooperativas, elas buscam estimular a participação, só que elas não contam exatamente todo o poder que o cooperado tem de, em uma AGO, por exemplo, levantar o braço e falar o seguinte: olha, tem um ponto que eu quero questionar, e se por acaso, né, esse diretor ou esse gestor, esse administrador da cooperativa tentar passar por esse tema, ele pode muito bem levantar a mão e falar o seguinte: então eu quero levar isso aqui para votação, né, de todos os cooperados aqui presentes, para ver se a gente vai ter isso aprovado, né, ou não.
Então, existem alguns sistemas que eles, como característica, né, eles estão buscando hoje, por uma questão de sobrevivência, sonhar, né, com ser um banco. Então, por exemplo, o Sicoob, Sicredi, hoje muito do comportamento vai na linha, né, de imitar o comportamento sonhando em ser um banco, e outros já são mais tradicionais, já são mais genuínos, né, na sua forma de atuação, como a Cressol, como o sistema Ailos, como o sistema Credsis, né, e outros sistemas menores pelo Brasil. Mas eu acho que os pontos que vocês colocaram, eles são muito adequados. Eu só citaria, assim, esse meu complemento, na verdade, para falar de um outro, que existe uma variável chamada variável política, porque muitos dos principais líderes, os principais gestores das cooperativas são pessoas que elas estão na cooperativa desde a sua fundação, né? Eles participaram da construção da cooperativa. Então, eles acabam criando formas, né, de se perpetuar e de permanecer. Por quê? Primeiro, eles não têm outras atividades, né, alguns até são empresários, né, têm até alguns negócios, mas muitos deles não têm uma outra função, uma outra atividade, então eles não querem largar o osso. Aproveitando, né, o Fabrício, que está representando o sistema OSENG, está aqui conosco. Uma coisa que para mim não faz sentido é, por que o Sicoob tem 2 centrais em Minas Gerais? Faz sentido eu ter toda essa estrutura, todo esse custo, 2 diretorias, né? Então, eu acho que são alguns pontos que são mais difíceis realmente de nós mensurarmos, mas que eles acabam respondendo por uma parcela significativa. Olha, na parte do erro, aquilo que você não consegue mensurar dentro do teu resultado, Bruno, talvez uma parte possa ser respondida por essa influência política. É basicamente isso, gente. Obrigado. Robson, fantástica a tua inserção aqui, né? E agora eu passo a palavra, então, ao professor Davi, também para se inscrever. Eu queria mais fazer um comentário em cima do que for, das observações do Romeu, principalmente, pensando nessa lógica. A gente viu que entrincheiramento tem um efeito negativo em diferentes níveis, ou ordinalidade, até a Valéria falou da gente talvez quebrar mais esses índices, mas enfim. Mas também tem a questão, aparentemente, de que as cooperativas mais sólidas estão tentando se proteger quanto à entrada de novos aventureiros, talvez uma coisa dessa, e as menores, a necessidade do capital. Então isso também tem um efeito muito grande sobre o processo de defesa. E agora, com esses comentários no sentido da estabilidade da cooperativa, e aí me parece que o entrincheiramento, na lógica de quem está dentro da cooperativa, o entrincheiramento vai muito na linha de proteger a continuidade da cooperativa. Eu acho que essa é uma coisa muito perceptível, né? E aí eu fico pensando, e aí é uma questão muito, acho que é teórica mesmo, no sentido dessa reflexão, do quanto efetivamente a gente consegue fazer essas ponderações do tipo, olha, por mais que eu esteja querendo proteger a continuidade da sociedade, dessa organização econômica, e aí vem até a fala do Romeu nesse sentido, olha, o que a gente quer é uma estabilidade do processo, mas o efeito disso pode ser em cima que eu estou contribuindo para que as pessoas que estão no controle possam aumentar o consumo, por exemplo, de bens não pecuniários. Esse balanço entre o que é positivo e o que é negativo, eu acho que ele é um desafio teórico na economia muito importante, porque, assim, em termos de regulação econômica, ou pensando na questão econômica, eu acho que tem um ponto aqui crucial, que, assim, eu preciso entender que, se é ainda dentro de uma situação que tira do bolso do cooperado e passa para o bolso do presidente ou do grupo que está no controle, isso não é um problema. É só um problema de transferência de recursos dentro dessa sociedade. Isso passa a ser um problema econômico se isso
deixa de sair só do bolso do cooperado e passa a sair do bolso da sociedade para manter o consumo desses bens pecuniários privados a quem está no controle. Isso sim seria um problema. Aí vem a questão chave, como que isso se relaciona, por exemplo, com um tratamento tributário adequado. Por quê? Porque daí, se a gente estiver falando que algum tipo de benefício tributário está levando a cooperativa a existir, mesmo em alguns momentos tendo uma estrutura de governança ineficiente perante a outros mercados, e o recurso para ela existir é passado da sociedade, não só do bolso do cooperado, e aí eu acho que começa a ter um problema econômico que faz sentido pensar. Então, eu acho que, assim, eu só queria fazer essa reflexão em termos econômicos, porque acho que ela é muito importante, e principalmente pela lógica do regulador, né? E nós não temos uma resposta dela ainda. A gente não sabe se só sai do bolso do cooperado ou se tem um efeito tributário nesse processo todo. Porque se tiver um efeito tributário, significa que a sociedade está, de certa forma, pagando para esse tipo de estrutura existir. E se isso for verdade, essa ineficiência que alimenta determinadas situações, aí ela passa a ser um problema de regulação econômica e de destruição de bem-estar social, né? Era isso, desculpa o avanço aqui. Fantástica participação. Romeu, a palavra então, doutor Romeu, está contigo. Tá, eu pedi para falar um pouquinho mais aqui, porque esse papel da liderança, tem vários papers, depois que alguém tiver interesse, que falam do papel da liderança para o desenvolvimento do cooperativismo de crédito, principalmente nas fases iniciais. Então, assim, quando a gente fala, a gente tem que ressaltar isso, né? Eles trouxeram o segmento até agora, né? Então tem a importância que eu acho que tem que ser ressaltada, né? Mas essa questão falando especificamente do estatuto, eu observei até, à medida que houve a livre admissão, essas cláusulas aí de 5 anos de associação, chegaram a tentativas de estatuto até com prazos absurdos, né? Para você evitar mesmo que houvesse a tentativa até de formação de uma chapa para tentar participar das eleições, né? Então, isso tudo, o DEOF, eu falo porque eu participei, trabalhei lá por muitos anos, trabalhei lá por 17 anos, eles estão de olho, né? E muita coisa foi tentada nesse sentido e não foi aprovada pelo Banco Central, tá? Então, isso aconteceu, continua acontecendo, né? Mas a preocupação, no caso do Banco Central, e isso aí eu acho que não tem como abrir mão, é na maior capacitação dos membros estatutários. A gente tem que tentar alguma forma, né, aí de democratizar o acesso mesmo a essa formação, né, por parte dos associados, para que não haja esse entrincheiramento. Isso aqui seria um ponto que eu queria colocar para vocês pensarem aí, porque eu acho que a gente não pode abrir mão da qualidade da gestão, né? Isso que eu queria falar. Obrigado. Fantástico, Romeu. Sobre os efeitos colaterais, Davi e Romeu falando sobre os efeitos colaterais aí desse entrincheiramento. A gente avançou 17 minutos, são 11h17. Eu queria passar a palavra, então, para o Bruno, para ele fazer aí as considerações finais, mas ainda, se tiver inserções e participações a serem feitas, eu fico aqui olhando para poder ressaltá-las. Bruno. Não, eu queria agradecer de novo, e desde que eu entrei nesse mundo de pesquisa aí, uma coisa que eu aprendi é que qualquer contribuição sempre deve ser a coisa mais valiosa, o bem mais valioso do mundo da pesquisa é a contribuição, é uma visão diferente, que tudo, ver também pessoas que trabalham diretamente na prática ali, cooperativa também, nossa, é muito importante, às vezes a gente fica na faculdade e não tem essa conversa tão frequente, então toda vez que a gente tem essa conversa, dá para aproveitar muito. E, por fim, eu queria agradecer mesmo a oportunidade aqui de falar, o Davi, né, organizando, a professora Valéria, o professor Romeu, professor, doutor Romeu,
todo mundo colaborou, a Sônia, Fabrício, Robinson, acho que falaram, e que eu vou levar com muito esmero todas essas contribuições que eu recebi hoje aqui para conseguir terminar o melhor trabalho possível, né? A gente nunca vai responder tudo, sempre tem limites, mas o melhor trabalho possível, que é o que eu venho fazendo nos últimos anos, em cima desse tema aí, lapidando cada vez mais. Agradecer mesmo. Obrigado, viu, gente? Senhores, acho que como último pedido, se for possível, eu gostaria que abrissem aí os vídeos, apenas para a gente fazer uma finalização, acho que seria legal, a gente coloca isso no observatório, né? Muito bem-vindo a presença de todos, parabéns por estarem todos aqui conosco. O observatório está sempre aberto às discussões, a gente continua esses seminários multidisciplinares no próximo mês. Olha só que legal a presença de todos. Fabrício, se você puder tiver aí junto com a gente, Isaac, Robson, muito obrigado pela presença. E que a gente continue estudando e continue aí colaborando para que esse sistema se fortaleça cada vez mais, né, gente? É isso aí, é a cada dia que a gente constrói. Um abraço a todos. Vamos dar um print de tela aqui, né? E vamos colocar essa fotinha no observatório. Se cuidem todos, fiquem bem, né? E que a gente consiga fortalecer ainda mais nosso cooperativismo de crédito com a presença do Banco Central. Muito obrigado pela sua presença, Romeu. Um abraço a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até.